Muito bem, irmãos. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês aqui em Atos, capítulo 7. Eu não vou ler o texto agora, mas eu vou ler daqui a pouquinho. Mas eu quero contar um pouquinho para vocês a história de Atos. A gente está falando de missões esse mês, então a gente ouviu falar muito de missões, né? Podemos contribuir, orar por missões, podemos nos informar um pouco mais sobre o movimento missionário e o que Deus tem feito em outros lugares, além do que Ele tem feito aqui na nossa igreja, que já é maravilhoso, mas Deus também tem trabalhado em outros lugares. Então esse mês nós estamos encerrando hoje o nosso mês de missões. A partir do próximo domingo nós vamos mudar o nosso tema. A partir do próximo domingo nós vamos começar a falar a respeito da palavra de Deus, a Bíblia. E o nosso tema há de ser crescendo na leitura e no estudo da palavra de Deus. Então vamos aprender um pouquinho mais sobre a importância de ler a Bíblia e vamos poder falar muito, um mês inteiro, na verdade, né? E convencer os irmãos de que vocês devem ler a Bíblia. Eu sei que vocês já leem a Bíblia, mas a gente vai convencer para vocês ler mais ainda, tá certo? Para vocês se tornarem grandes leitores da palavra de Deus e mais, estudiosos da palavra de Deus. E vamos aprender um pouquinho mais sobre como aplicar as verdades da palavra de Deus às nossas vidas. Mas hoje vamos encerrar então o nosso mês de missões e não vamos mais, pelo menos por enquanto, falar de missões. Esse belo hino que cantamos hoje, e hoje eu estava pensando que eu finalmente estou começando a aprender esse hino. Hoje eu cantei bem toda a vida, né? Hoje que foi o último dia que nós cantamos, eu acho que finalmente eu aprendi esse hino, que foi muito lindo, e como a Edna falou, foi uma bênção na nossa vida cantar esse hino durante todo o mês. Bem, antes de a gente passar então para a mensagem de hoje, só uma perguntinha, desde que a gente iniciou o culto, né, a gente já apresentou os visitantes, mas eu queria saber se tem alguém que chegou depois do início e está visitando a gente pela primeira vez. Tem alguém, não? Não? Todo mundo já é de casa mesmo? Chegaram algumas pessoas que o pessoal da recepção não conhecia, mas não tem problema, se vocês são de casa, amém, que Deus abençoe muito a vocês e venham muitas vezes, vai ser uma alegria tê-los conosco, tá joia? Vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Deixa a sua Bíblia aberta em Atos, entre o capítulo 6 e o capítulo 7. O capítulo 6, irmãos, de Atos, ele inicia um assunto novo, é um tema novo e é um tempo novo no livro de Atos. A gente pode até dizer que o livro de Atos, ele está dividido em várias partes, e a primeira parte de Atos começa no capítulo 1 e vai até o capítulo 5. O capítulo 6 começa um tempo novo. O que acontece no capítulo 6 de Atos? Primeiro que no capítulo 6 já havia passado algum tempo. Entre o capítulo 5 e o capítulo 6, se passaram mais ou menos uns 5 anos. Então vocês percebem que a história deu um pulo, né? Entre o capítulo 5 e o capítulo 6. Cerca de 5 anos, mais ou menos, se passaram, e a igreja em Jerusalém era uma igreja agora um tanto diferente daquela que tinha começado lá em Atos, no capítulo 1. No capítulo 1, a igreja tinha mais ou menos umas 120 pessoas. Agora, no capítulo 6, a igreja tem milhares de pessoas, milhares. Então, era uma igreja muito diferente, né? Era uma igreja muito renovada, mas aconteceu um problema, né? Havia um problema, porque a igreja cresceu da noite para o dia, muito, né? Para vocês terem uma ideia, num só dia, converteram-se 3.000 pessoas. O que nós faríamos, por exemplo, se domingo que vem nós tivéssemos 3.000 pessoas aqui? O que nós faríamos? Eu acho que a gente não faria nada, né? Eu acho que eu ia sentar e chorar, provavelmente, de desespero, porque eu não tenho a menor ideia do que fazer, pois a igreja teve esse problema. Da noite para o dia, eles passaram de 120 para 3.000, isso gerou um monte de problemas, né? Embora foi uma bênção, não vamos negar aqui, né? Mas hoje eu quero falar sobre um problema específico desse crescimento rápido da igreja, que foi um problema muito sério, e o capítulo 6 começa com esse problema. Com o crescimento da igreja, a igreja recebeu todo tipo de judeu. Só haviam judeus na igreja. E o texto fala no capítulo 6, que com o número dos discípulos crescendo, houve, diz o texto, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. O que são os helenistas e os hebreus? Em algumas traduções fala dos gregos
e dos hebreus. O que são os gregos? Primeira coisa que eu preciso deixar bem claro aqui, que o grego aqui não é grego, no sentido da palavra, tá certo? Embora o Novo Testamento utilize a palavra grego, mas não se refere ao grego que nós conhecemos como grego. O grego que você sabe que é grego, é aquele que nasceu na Grécia, não é isso? É o mínimo que se pode esperar de um grego. Mas não é o caso aqui. O grego a que se refere o texto é um judeu que fala grego. Tá certo? A igreja de Jerusalém não tinha pessoas de outras nacionalidades. Na igreja de Jerusalém só frequentavam judeus. Mas o judaísmo, ele era dividido em vários partidos, em várias linhas ideológicas diferentes, e havia um judeu que era muito tradicional. Era esse chamado de hebreu. O hebreu era o judeu tradicional. Era aquele que falava hebraico. Era aquele que mantinha as tradições, aquele que vivia numa tradição irrestrita. Ele era o judeu, né, como a gente chama, o judeu roxo, no mesmo sentido que a gente fala batista roxo. Não é? Batista roxo é aquele que é muito batista mesmo, né? Então tinha o judeu que era o judeu roxo, é aquele que guardava todas as tradições, todos os costumes, mantinha a língua, não se misturava com os gentios. O grego, ou o helenista, era um judeu que vivia uma vida um pouquinho mais, como a gente pode dizer, né? Uma vida um pouquinho mais relacional, se relacionava com pessoas de outras nacionalidades. Ele até ia na casa de alguns que não eram judeus. O judeu não entrava na casa de alguém que não fosse judeu. Mas os helenistas se permitiam entrar na casa de alguém que não era judeu. E mais do que isso, eles falavam grego. O que para um hebreu tradicional era um horror, é o horror dos horrores. Se o Velho Testamento foi escrito em hebraico, é porque Deus quer que todo mundo fale hebraico. Se Deus quisesse que todo mundo falasse em grego, Deus teria escrito o Velho Testamento em grego. Embora vamos admitir que havia uma tradução na época de Jesus, e Jesus lia essa tradução do Antigo Testamento em grego, não é? Havia já uma tradução. Mas um judeu que se preza, ele lia o hebraico, ele sabia o hebraico, e ele lia o hebraico. Paulo era um homem, por exemplo, um judeu, que tanto ele se dava bem na tradição ortodoxa dos gregos, como se dava bem nessa tradição um pouquinho mais liberal dos helenistas, né? Porque ele falava grego, a gente percebe isso. Inclusive ele falava muito bem, inclusive o grego, tanto que escreveu as suas cartas em grego. Aliás, não só ele, como todos os escritores, inclusive até os mais tradicionais, como Pedro e Tiago, também escreveram as suas cartas em grego. Mas isso é bem depois. Por enquanto, o problema da igreja ainda é esse conflito, esse impacto que existe entre dois grupos na igreja. A igreja de Jerusalém, para usar um português bem claro aqui, ela está dividida. Ou pelo menos ela tem a semente de uma divisão. Não é ruim quando a igreja tem uma semente de uma divisão, pois a igreja de Jerusalém, ela tem. E a divisão dessa igreja, ela, se acontecer, não aconteceu, né? Pelo menos não do jeito que a gente espera, mas se acontecer a divisão, ela vai ser porque existem dois grupos diferentes na igreja. Os hebreus, ou seja, os judeus mais ortodoxos, e os helenistas, isto é, os judeus que são mais liberais, aqueles que são menos tradicionais. Pois muito bem, qual é o problema de Atos capítulo 6? O problema é que com o crescimento da igreja, os apóstolos não estão dando conta do trabalho. Tem que cuidar de muita gente. Tem que pregar a palavra para muita gente. Eles se reuniam, a gente sabe aqui, no Pórtico de Salomão. O Pórtico de Salomão, não sei se vocês já viram uma foto do Templo de Jerusalém. O Pórtico de Salomão, ele era uma praça que havia, antes da entrada do templo, que havia uma espécie de uma marquise, como essa daqui da nossa galeria. Então havia uma marquise, e essa marquise, que tinha mais ou menos uns 3 metros de largura e 18 de comprimento, e essa marquise, ela era cheia de colunas que seguravam a marquise, né? As pessoas podiam até caminhar por cima dela, mas o espaço utilizado era embaixo. E era uma praça de comércio, de negócios. Era uma espécie de uma praça pública. E a igreja se reunia embaixo da marquise. E a praça acontecendo aqui, não é? O povo conversando, o povo bagunçando, criança gritando. E a igreja reunida embaixo da marquise, era ali que ela se reunia. Primeiro que não cabe 3.000 pessoas ali. Vamos dizer assim que muito apertado cabe umas 100.
Vamos imaginar. Eu imagino que talvez nem isso. Mas tinha um monte de coluna, então quem está, dependendo do ângulo, e com um monte de gente, você não vê o que está acontecendo. Então era muito confusa a igreja. Né? É por isso que ela se reunia nos lares, porque a reunião pública da igreja era muito difícil. Não tinha condição de ir uma reunião pública. Então a igreja se reunia naquele lugar, e como havia muita gente, e os apóstolos não davam conta do trabalho, então eles não estavam dando conta de distribuir o alimento diário das viúvas, porque a igreja cuidava de suas viúvas. E os apóstolos não estavam dando conta disso. Algumas viúvas estavam sendo esquecidas. Esquecidas é a palavra que Lucas usa, mas a gente deve entender que Lucas está sendo irônico quando ele diz que as viúvas estavam sendo esquecidas. É uma ironia de Lucas, porque ele diz, com todas as letras, que as que estavam sendo esquecidas não eram aquelas dos judeus ortodoxos, aquelas dos judeus que são judeus mesmo, aqueles judeus bem tradicionais, que cumprem o Velho Testamento, aqueles que guardam a lei de uma forma irrestrita, aqueles judeus, não, esses as viúvas têm mantimento. Mas a dos gregos, não, elas não têm mantimento. E aí houve uma murmuração. Por que as do judeu têm, né, os tradicionais têm, e as outras que são viúvas dos liberais, não têm? Então está meio estranha essa história. Eu que não sou lá dos mais inteligentes, achei estranha essa história. Tudo bem que os apóstolos poderiam não ter tempo, eu entendo isso perfeitamente. Mas por que na falta de tempo eles deixam exatamente as viúvas que não são tão ortodoxas, né? Aquelas que fazem parte do grupo liberal? Por quê? Lucas está tentando mostrar, e a gente vai perceber isso nitidamente na continuação da história, que a igreja de Jerusalém tem um problema. Ela tem um problema. E não é apenas um problema ideológico. De fato, há duas ideologias na igreja. Uma ideologia mais tradicional, alguns que são tradicionalistas e acham que, não, a igreja tem que seguir a lei, tem que fazer, tem que seguir o judaísmo. E um grupo mais liberal. Não, a igreja tem que se misturar, a igreja tem que... Havia um movimento, digamos assim, liberal na igreja, para que a igreja se expandisse, ela abrisse suas fronteiras. A igreja não abria suas fronteiras. Primeiro que nenhum gentio frequentava a igreja, só judeu. Em segundo lugar, a igreja não tinha nenhuma visão missionária. A igreja não tinha essa ideia, vamos abrir uma congregação, por exemplo, fora de Jerusalém. Tudo bem que pregue para judeu, eu acho que seria um horror, pessoalmente eu acho que seria um horror absoluto. Mas vai pregar então para judeus, vai pregar na Galileia. Tem tanto judeu na Galileia. Vai pregar lá no outro lado do Jordão, em Betânia, na Pérea, não é? Haviam judeus. Por que a igreja só fica em Jerusalém? 5 anos se passaram e a igreja não sai de Jerusalém. Vocês percebem, e agora a gente chega nos nossos interesses, que a igreja de Jerusalém tem um problema, e o problema que a gente pode dizer da igreja de Jerusalém é exatamente implantar ou não implantar missões na igreja. Porque se a igreja implantar missões, vai ser um problema, vocês imaginam. Imagina aqueles judeus altamente tradicionais, indo pregar para povos que não são judeus. Entrar na casa de não-judeus, falar com essas pessoas, comer com eles, sentar na mesa com eles, inclusive. Aliás, sentar na mesa da ceia do Senhor, e partilhar de um mesmo pão e beber de um mesmo cálice, com pessoas que não eram judeus. Isso na igreja de Jerusalém era um problema imenso. Impensável, inclusive. Mas havia um grupo na igreja, e a gente vai ficar sabendo disso, a continuação da história vai mostrar isso para a gente. Esse é um problema que só será resolvido no capítulo 15, resolvido, entre aspas, no capítulo 15 de Atos. É só lá que o problema, pelo menos, vai encontrar e o problema ainda não vai, não vai, digamos assim, resolver no coração das pessoas. Os tradicionalistas nunca vão aceitar. É um conceito, Um tradicionalista, muitas vezes ele é muito firme na sua posição, e ele nunca vai mudar de posição. E os tradicionalistas da igreja de Jerusalém nunca mudaram a sua posição. Paulo escreveu, depois do capítulo 15 e das repercussões do capítulo 15, Paulo escreveu a carta aos Gálatas, e ele rompeu definitivamente com esses tradicionalistas. Na carta aos Gálatas, ele chama eles de cães, para vocês terem uma ideia, para mostrar como Paulo tinha um antagonismo contra esse grupo mais fechado, que não queria se abrir
para a pregação do evangelho para outros povos. Muito bem, a igreja então tinha agora um problema nas mãos. O que fazer então? E não era aqui um problema só de alimentar viúvas. Vocês percebem que o problema é maior. O problema não é falta de tempo dos pastores dessa igreja. De fato, eles têm falta de tempo, mas não é esse o problema. O problema da igreja de Jerusalém era maior. O problema da igreja de Jerusalém era que ela não se abria para receber outras pessoas como seus irmãos em Jesus. Ela não tinha essa visão. Mas havia um grupo na igreja que tinha. E a gente começa a descobrir que os helenistas eram representantes de uma nova visão que surgiu na igreja, de que a igreja devia se abrir para os outros, de que ela devia se relacionar com outros, ir à procura de outros, ir para outros lugares, outros povos e pregar em outras nações. Mas a igreja de Jerusalém não estava muito preparada para isso. Então, por enquanto, a ideia deles era resolver um problema imediato. Vamos resolver o problema da distribuição diária dos alimentos. E para não ter aqui falatório, porque havia realmente um falatório na igreja, eu acho que o pessoal estava desconfiado, que nem eu fiquei, de que os apóstolos, que são os pastores da igreja, são preconceituosos. Sinceramente, quando eu li esse texto, eu fiquei muito tentado a achar que Pedro e os apóstolos eram preconceituosos, porque eles só esqueciam de um grupo, não esquecia do outro, né? Só era o grupo, na verdade, havia uma discriminação que me parece que Lucas está mostrando isso, e a gente vai perceber que isso é bem claro na continuação do texto. Mas o que é interessante aqui é que o problema não é só a distribuição de alimentos, mas vamos resolvê-lo. Para não ter falatório, eles escolhem 7 pessoas, e aí eles vão colocar sobre essas pessoas, então, esse encargo. Os 7, nota, todos os 7 são helenistas. A gente sabe disso por causa do nome deles, que são nomes gregos. Então, todos os 7 são helenistas. Até para não ter falatório. Aí os helenistas, assim, aí se eles deixarem de lado a dos hebreus, ninguém vai falar que é preconceito, né? Não, está vendo? Ó, eles são helenistas, estão abandonando os hebreus. 7 homens foram escolhidos, e eles foram cuidar, então, dessa distribuição dos alimentos. Mas aconteceu, né? Aí agora parece que o negócio perdeu o controle, né? Se tem uma coisa que a gente vai perceber em Atos, é que a igreja ela é um trem desgovernado, né? Um trem desgovernado aos olhos dos homens, porque quem governa a igreja não são os homens, é o Espírito Santo. E a igreja não vai andar de acordo com a visão dos homens, ela vai andar de acordo com a visão de Deus. E Deus vai dar um jeito agora para que a igreja saia, que ela se expanda, que ela faça missões. E aí qual é a estratégia de Deus? Os helenistas são escolhidos e eles então começam a cuidar da distribuição diária. E um deles, na verdade 2 deles, Filipe e Estevão, e talvez os outros 7, né? Acontecesse isso com eles também. Mas começa a acontecer uma coisa interessante. Pelo menos um deles, o outro também, mas aqui a história do primeiro deles, Estevão, ele começa então a despontar na igreja. E começa a acontecer na vida de Estevão uma coisa inesperada. Estevão começa a receber, ele começa a dar provas de que Deus é com ele. Sim, porque os judeus tradicionais poderiam dizer o seguinte: Deus não gosta de um judeu liberal. Deus não gosta. Deus quer que você seja uma pessoa tradicional, que você realmente guarde tradições, que você siga a lei irrestritamente, que você faça tudo certinho. Deus quer isso. Agora Deus está mostrando que não. Deus também pode usar um judeu que tem uma mente mais aberta e usa a vida desse homem, Estevão. E Estevão então desponta como um grande homem de Deus. E o texto nos fala sobre esse Estevão em palavras absolutamente incríveis. Vejam aqui o voto da igreja. O parecer agradou a toda a comunidade. Elegeram Estevão, eu estou lendo 6:5 de Atos, homem cheio de fé e do Espírito Santo. A primeira coisa, e a primeira nota que nós temos sobre Estevão, é que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Como é que a igreja sabia que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo? É porque ele já tinha dado provas disso. Não sei se escolheram o homem certo ou se escolheram o homem errado. O fato é que Estevão, ele foi o estopim de um problema que desencadeou uma crise da qual a igreja não sairia ilesa. E a igreja nunca mais foi a mesma
depois que Estevão assumiu o cargo de cuidar das viúvas. O que nós temos sobre Estevão? Capítulo 6, versículo 3, nós temos aqui a primeira informação sobre ele. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. O que significa de boa reputação? Estevão, ele era um homem de boa reputação. Ele era um homem que tinha uma moral incorrupta. Todo mundo falava bem dele. Quando se pensava num homem que realmente era um homem de Deus, correto, honesto, justo nos seus negócios, um homem certo, realmente, que seguia Deus e buscava Deus com todo o seu coração e que tinha uma vida moral absolutamente incorrupta, esse homem é Estevão. A igreja sabia disso. Uma outra coisa que sabemos sobre Estevão: o seu cristianismo era verdadeiro. Ele não estava brincando de crente. O texto diz que ele era um homem, no verso 5, cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, ou seja, ele era um cristão verdadeiro. Ele não estava brincando, e ele dava provas disso. Quem olhava para Estevão via o Espírito Santo em ação. As pessoas olhavam para ele e diziam: realmente, olha, eu não sei quem é que tem o Espírito, mas Estevão tem, porque é vívido isso nele, é vivo. Estevão é um homem que dá provas de que o Espírito Santo é com ele. O versículo 10 nos diz que ele era um homem cheio de sabedoria. Diz o texto no versículo 10: não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Isso porque ele foi preso, né? Vocês já devem conhecer a história. Estevão é preso e interrogado. E o texto diz assim no versículo 10, que quando ele estava sendo interrogado pelos judeus, eles não podiam resistir à sua sabedoria. Era um homem sábio. Quando ele abria a boca, não tinha para ninguém. Realmente era um homem reconhecido e conhecido pela sua grande sabedoria. Foi levado para o Sinédrio. E no Sinédrio ele estava entre doutores da lei. Mas mesmo os doutores da lei não conseguiam responder a ele. Na continuação do texto, a gente sabe que Estevão acabou sendo apedrejado, mas o texto diz que no final do interrogatório, eles tapavam os ouvidos. Por que tapavam os ouvidos? Porque já não adianta, não tinha mais o que falar. E quando não se tem o que falar, então eles tapavam para não ouvir mais. Eu acho que Estevão, ele tocava tão profundamente o coração daqueles doutores, com verdades tão firmes, verdades tão inequívocas, que eles não tinham outra reação a não ser tapar os ouvidos. Vamos tapar os ouvidos, porque é muita verdade, eu não suporto tanta verdade, e não há argumento para rebater isso. Esse era Estevão. O texto também fala dos seus milagres, no versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Os milagres de Estevão. E finalmente, a mensagem de Estevão. E qual é a mensagem de Estevão? A mensagem de Estevão, ela é um resumo do que pensavam os helenistas, ou os gregos, isto é, os judeus de fala grega. O capítulo 7, todo ele é o discurso de Estevão. E vejam que Lucas, ele deu uma atenção muito especial ao discurso. Ele fez questão de colocar todo o discurso de Estevão. E Lucas talvez não precisasse fazer isso. Mas ele fez questão, ele quase que fez uma pausa na história, para falar sobre o discurso, e é um capítulo longo, inclusive, se você reparar bem o capítulo 7, né? É um capítulo até bem longo. Aqui na minha Bíblia, eu aqui na sua também, ele tem 60 versículos, o que na média do livro de Atos é, né, um capítulo bastante longo. Talvez seja o maior capítulo de Atos, inclusive, embora nunca fiz essa pesquisa, mas eu penso que seja o maior capítulo de Atos, e o conteúdo desse capítulo é o discurso de Estevão. Por que Lucas deu tanta atenção ao discurso de Estevão? É porque Lucas queria falar sobre essa nova ideologia na igreja, que é expansionismo já. Expansionismo no sentido, vamos expandir, vamos avançar, vamos buscar novas frentes, vamos falar com outras pessoas, vamos buscar gente de outras nações. A igreja de Jerusalém não estava preparada para isso. Na verdade, ninguém estava. Os judeus ainda, muito mais do que a igreja, a sociedade judaica não estava preparada para essa mensagem, e nós sabemos que esse foi o motivo pelo qual Estevão foi morto. Mas nós temos então a mensagem de Estevão, e a mensagem de Estevão é a mensagem desses judeus helenistas. Estevão foi levado para o Sinédrio, e o Sinédrio era uma espécie de tribunal judeu,
E ele foi julgado então pelos judeus. Por que Estevão foi levado para o Sinédrio? A primeira questão que a gente tem que responder, e Lucas ele não coloca aqui o porquê, isso me parece que é subentendido para quem lê a história, é por que Estevão foi levado para o Sinédrio. Qual foi o crime que ele cometeu? O texto não fala de nenhum crime. O texto apenas diz que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão não foi levado para o Sinédrio pelo crime de fazer milagre. Isso não era um problema para os judeus. Ele poderia fazer milagre. Ele não foi levado para o Sinédrio porque ele era um homem de uma moral incorrupta. Um judeu gostaria de uma pessoa que tem uma moral incorrupta, alguém que tivesse uma vida correta, certa e santa e pura diante de Deus. Esse não era o problema. Estevão foi levado para o Sinédrio porque ele pregava uma mensagem que ofendia a sua sociedade. E o Sinédrio queria entender e saber que tipo de mensagem Estevão estava pregando. Porque não era o problema do judeu tradicional e do judeu liberal, não era somente um problema da igreja, era um problema social. A igreja era um reflexo de um problema maior que havia na sociedade. Então, é como se, não acontece, é claro, isso, a gente sabe que não. Mas é como, por exemplo, se houvesse uma guerra entre brasileiro e argentino, e a nossa igreja tivesse argentino, por exemplo, Então, ela seria o reflexo de um problema maior. Não há guerra, claro, brasileiro se dá muito bem com o argentino. Eu já estive lá e posso atestar que eles nos tratam muito bem, assim como nós a eles, A guerra é só no futebol mesmo. Mas, irmãos, a igreja, ela refletia um problema maior. Um problema que era social. A luta entre judeus tradicionais e judeus liberais. Judeus modernos, se a gente pode chamar assim. Pois muito bem, lá está agora Estevão para defender a sua ideia e Estevão vai pregar a sua mensagem. Estevão não poupou a mensagem. Ele falou exatamente o que ele pensava, o que Deus falava no coração dele, e ele disse com todas as letras a mensagem do judaísmo helenista. E qual é a mensagem do judaísmo helenista? A mensagem do judaísmo helenista viria a se tornar a mensagem oficial da igreja. Se a igreja defendesse a ideia que os cristãos tradicionais, os judeus tradicionais de Jerusalém defendiam, a igreja ainda estaria lá até hoje. Mas Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, ele trouxe aquilo que seria a mensagem oficial da igreja. E essa é, portanto, a base doutrinária de missões. É por isso que nós fazemos missões. Exatamente por isso. Qual é a mensagem de Estevão? Eu quero resumi-la bem rapidamente em 3 pontos. Poderíamos até mais. Mas eu quero resumir em 3 pontos que ferem diretamente 3 princípios básicos do judaísmo. E nesse ponto a mensagem de Estevão não é que ela rompe, mas ela rompe, de fato, ela rompe com o judaísmo como uma religião humana. Não com aquele judaísmo como Deus queria que fosse. O judaísmo que o próprio Deus revelou na palavra de Deus. Mas é nesse ponto que igreja e judaísmo vão se estranhar. Nesses pontos. E é exatamente nesses pontos que se baseiam todo o nosso esforço missionário. É por isso que nós, como Igreja de Jesus, temos toda a liberdade de sair e pregar. A gente vai para outros bairros, a gente vai para outros estados e outros países e prega o evangelho sem problema nenhum. Como foi que nós chegamos a esse nível de consciência? Nós devemos isso a Estevão. Estevão lançou as bases e haveria um grande campeão. Aliás, o campeão foi o que matou Estevão, Quem conhece a história sabe que essa é uma grande ironia, é uma ironia do Espírito Santo na vida da igreja, de que o homem que matou Estevão, por causa da mensagem dele, seria o maior defensor da mensagem de Estevão. A carta aos Romanos e aos Gálatas, ela é uma ampliação do capítulo 7 de Atos, do discurso de Estevão. O que foi que Estevão disse? E que decretou a sua própria morte. Primeira coisa que Estevão disse. Estevão disse 3 coisas. Primeira, ele disse, não existe terra santa. Ele disse isso. Gente, ele falou isso para judeus, num tribunal judeu que poderia matá-lo. Ele disse, eu sei que vocês gostam aqui de Israel, de fato, é maravilhoso, é uma terra boa, mana, leite e mel. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, não existe uma terra santa.
E qual é a prova que Estevão dá para isso? É de que as maiores experiências que o povo de Israel teve com Deus no Antigo Testamento não aconteceram em Israel. Se vocês pegarem os milagres de Deus no Antigo Testamento, as maiores intervenções de Deus na história, o povo não estava em Israel, o povo estava fora. Ele dá alguns exemplos aqui que são muito preciosos no capítulo 7. Abraão na Mesopotâmia, capítulo 7, verso 2. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. O que Deus foi fazer na Mesopotâmia? Eu poderia, não, Deus, ele viajou, né? Deus, ele estava em Canaã, porque ele mora em Canaã. Tudo bem que não tinha nenhum judeu em Canaã nessa época, só tinha cananeu, né? Só tinha idólatra. Mas tá bom, vamos imaginar que Deus mora em Canaã e ele viaja para a Mesopotâmia, tá certo? Foi lá chamar Abraão e depois voltou para Canaã. Irmãos, essa história é para boi dormir, ninguém acredita nisso. Eu acho que nem um judeu acredita nisso. Por que Deus apareceu na Mesopotâmia? Porque a Mesopotâmia é tanto dele quanto Israel. Não existe um lugar que você diga que é de Deus. Deus, ele está em toda a terra, todo lugar. Deus apareceu na Mesopotâmia. No versículo 9 ele fala, por exemplo, de José. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e nota, Deus estava com ele no Egito. Mas o que Deus estava fazendo no Egito? Deus estava no Egito porque o Egito é dele. Ou será que o Egito não é de Deus? A terra do Egito pertence a Deus. É isso que Estevão está tentando colocar na cabeça dessas pessoas. O Egito também era de Deus, e Deus tinha planos para o Egito. Por exemplo, no versículo 22, ele fala de Moisés, também no Egito. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e em obras. E ele está dizendo que Moisés era poderoso, mas ele não foi educado numa educação israelita. A educação dele era toda egípcia, e foi a educação egípcia dele que foi bênção na mão de Deus. Não foi a educação israelita, porque essa ele não tinha. Moisés estava no Egito. Quando Deus apareceu a Moisés, no versículo 33, naquela sarça ardente, e disse no verso 33, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Isso não aconteceu em Israel, isso aconteceu na Arábia, aliás, no sul da Arábia. Eles não estavam em Israel, Moisés estava na Arábia, e Deus está dizendo para Moisés: Moisés, o lugar onde você está é terra santa. Deus apareceu no deserto, no versículo 36 também. Estevão diz: esse os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Durante 40 anos Deus fez milagres, e nenhum desses milagres aconteceu em Israel. E por fim ele vai falar do Sinai, que talvez seja, né, a maior de todas as provas, pelo menos para um judeu, é um tapa na cara, não é? O versículo 38, onde ele vai dizer: é este Moisés, quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falara, no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas, para nolas transmitir. E ele lembra, eles estavam no monte Sinai, no deserto da Arábia. Foi assim. Foi assim. Tudo o que Deus fez de mais maravilhoso, é lógico que Deus fez também milagres em Israel, mas os maiores milagres de Deus não foram em Israel. Deus estava em todos os lugares, porque a terra é dele, o mundo é dele. Não existe um lugar que eu posso, não, Deus, ele, né? Esse lugar é santo, essa terra é santa. Não, todo lugar é santo, toda terra é santa. Deus é o Deus do mundo. E está aí a base para você ir para qualquer lugar do mundo, porque em qualquer lugar do mundo Deus está lá. Deus está lá. Deus é o Deus de todos os lugares, todos os países, e por isso todos eles devem louvor e adoração a Deus. Essa foi, portanto, a primeira mensagem de Estevão. Não existe terra santa. Segunda coisa que Estevão disse, e vamos reforçar aqui que ele disse isso para judeus em um tribunal, que poderia matá-lo inclusive. Ele disse: não existe povo santo. Não existe povo santo. E aí ele vai dizer: Israel não entendeu Moisés. Por que Israel não entendeu Moisés? Ele vai falar especificamente aqui de Moisés, porque Moisés foi enviado por Deus.
Moisés foi enviado por Deus, e o povo de Israel nunca ouviu Moisés. Ora, isso é povo santo? Espera aí, vocês estão falando de Israel, é o povo santo? Aqueles que rejeitaram Moisés? O homem que Deus enviou? Porque é fácil falar, Moisés é um grande homem, Moisés foi um grande israelita. Foi um grande israelita, mas fora ele não teve mais nenhum. Qual foi o grande israelita fora Moisés? Tá, vamos dar uma nota aqui, teve 2, Josué e Calebe. Tudo bem, vamos dar o desconto, né? Mas os outros milhões, não tinha um. Gente, como é que pode? Esse é o povo santo? É isso? Vocês chamam isso de povo santo? Havia uma tradição entre os judeus de que todos os profetas tinham sido mortos, todos. Isso é dito, inclusive, o próprio Estevão diz isso, né? Qual dos profetas os seus pais não mataram? Ele fala isso num dos últimos versículos do seu sermão, porque havia uma tradição na época de Jesus de que todos os profetas tinham sido mortos, cada um de um jeito. Eles tinham, inclusive, uma tradição que falava como é que cada um tinha sido morto. E quem matou esses profetas? Os próprios judeus. Aí eles falavam, os pais, né? Nossos pais, como se fosse os pais. Gente, os pais eram idólatras. Esse povo não valia nada. Os pais de vocês eram um bando de safado, nunca valeram nada. Vocês dizem que eles são povo santo? E Estevão agora vai acusar, inclusive, os seus próprios contemporâneos de seguirem os passos de seus pais. Pois vocês, ele diz no final, vocês fazem o mesmo que eles fizeram, porque vocês crucificaram o Senhor da glória. Vocês crucificaram a Cristo. Os seus pais mataram Moisés, e vocês mataram o Messias. E aí? A gente imagina que Estevão queria morrer mesmo, não é? O fato aqui é que Estevão diz, Israel nunca entendeu Moisés. Israel não é o povo santo. Versículo 39, ele diz isso. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito. É isso que vocês chamam de povo santo? O povo santo é aquele que repele Moisés, porque repelir Moisés significa repelir o próprio Deus. O povo não ouviu Moisés. O povo foi idólatra, no versículo 41. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das mãos. O povo sempre foi idólatra. Foi idólatra no deserto e foi idólatra até o fim do Antigo Testamento. Até o cativeiro babilônico, o povo nunca deixou de ser idólatra. Nunca aceitou a palavra de Deus intermediada pelos profetas, nos versículos 51 e 52. Ele vai dizer, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Ele está dizendo, olha, vocês são o povo santo, vocês são assassinos, os pais de vocês são assassinos, e vocês são piores do que eles, porque vocês mataram o justo Jesus Cristo. Isso é povo santo? O que Estevão está tentando mostrar é que não existe. Estevão aqui não está querendo atacar o judaísmo, não é essa a ideia dele, né? Estevão é um judeu, ele próprio é. Quando ele diz que eles eram incircuncisos de coração, ele está dizendo, quem dera vocês fossem mesmo judeus, bons judeus, judeus segundo o coração de Deus. O fato é que vocês não são. Então não existe esse negócio de povo santo. Sabe qual é o povo santo? O povo santo é o povo que se dobra diante de Deus, que serve a Deus, que o adora, que o obedece. Esse é o povo santo. Esse é o povo santo. E portanto, está aqui a base de missões. Para qualquer povo que você pregue, se esse povo se dobra diante de Jesus, confessa o senhorio de Jesus, aceita Jesus em seus corações, esse se torna um povo santo. Nós somos um povo santo. Somos um povo. Por quê? Porque simplesmente reconhecemos o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas e obedecemos. Santo é o povo que obedece. Não existe um povo que seja santo de carteirinha, santo de natureza. Não. Santo é aquele que obedece. E, portanto, podemos pregar para qualquer povo. Qualquer povo pode ser santo se obedecer. E a última coisa que Estevão disse, e isso também decretou a sua morte, é que não existe um lugar santo. E quando Estevão fala especificamente sobre o lugar santo, ele fala sobre aquilo que Jesus também foi acusado, né? Jesus, a sentença de morte
porque Jesus não tinha feito nada errado, não havia um crime contra ele, mas para encontrar algum crime, então eles pagaram testemunhas para dizer que Jesus tinha falado contra o templo, e falar contra o templo era sentença de morte. E aqui Estevão diz com todas as letras: não existe lugar santo. E aqui ele vai falar especificamente sobre o templo. O templo não é um lugar santo. E aí ele vai dar algumas provas históricas. A primeira prova histórica que Estevão dá é de que Deus nunca mandou a ninguém construir um templo. Deus sempre gostou da ideia do tabernáculo. O tabernáculo, vocês sabem, era uma tenda feita de pele de animal, que tinha 2 pavimentos de 30 metros quadrados cada um, e era uma tenda coberta. E Deus gostava do tabernáculo. O tabernáculo tinha uma coisa que Deus achava muito bacana: ele era móvel. Você sabe que o povo de Israel andava pelo deserto, e toda vez que eles paravam, o tabernáculo ele era montado. Então, durante 40 anos, o tabernáculo foi montado e remontado, né? Desmontado e remontado, desmontado e remontado seguidamente. E a ideia de montar e desmontar o tabernáculo era bonita aos olhos de Deus, porque significava que o tabernáculo não era fixo. Aonde você montava o tabernáculo, ali era o lugar de Deus. Então eu posso montar o tabernáculo aqui, acolá, no deserto do Negueb, no deserto da Arábia, na terra de Moabe. Aonde você está, monte o tabernáculo, ali é o lugar de Deus. Não há um lugar específico. O que torna o lugar santo é exatamente a presença do tabernáculo ali. Pois muito bem, a ideia de que o tabernáculo, sendo móvel, ele não vinculava Deus a um lugar específico, como se Deus estivesse mais ali do que em outros lugares. Deus está em todo lugar. E aí ele vai falar agora especificamente sobre o templo. Então por que a gente tem templo? Se Deus preferia o tabernáculo, por que temos um templo? E aí Estevão vai lembrar um detalhe esquecido da história, mas que agora vale muito a pena ressaltar e que vai fazer toda a diferença. O templo, como nós o conhecemos, ele não foi uma ideia de Deus, ele foi uma ideia de Davi. E ele diz isso no versículo 46. Ele fala: este, Davi, achou graça diante de Deus, e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Por que ele diz que foi Davi que suplicou a Deus o favor, né, de ter uma morada para Deus? Porque a ideia foi de Davi. Quem já leu a história sabe, um dia Davi estava lá, tinha acabado as guerras, e Davi estava lá sem fazer nada, andando de um lado para o outro, né? Aí o que eu vou fazer agora? Deixa eu ver, né? Não, já comi carne e tal, já estou alimentado, não tinha o que fazer, né? Aí ele pensou: espera aí, eu estou aqui numa casa bonita e Deus está numa tenda. Não, vamos fazer uma casa bonita para Deus também. Davi achou legal a ideia. Mas Estevão vai lembrar, a ideia não foi de Deus. Aliás, Deus nem gostou muito, eu não sei se Deus gostou ou não, né? Deus, ele, sabe aquela coisa do, né? Vai, pode fazer? Vai, né? Faz. Mas quem já leu a história sabe que Deus não ficou muito animado. Primeiro, ele não deixou Davi fazer. Não, vai, mas primeiro não é você que vai fazer. E mesmo na inauguração do templo, quem inaugurou o templo foi o seu filho, Salomão. E na inauguração do templo, aqui Estevão vai lembrar as palavras, né? As palavras que Salomão disse quando o templo foi inaugurado, nos versos 48 e 49. Ele diz: entretanto não habita o Altíssimo em coisas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Então Deus fez questão absoluta de frisar isso. Eu criei os céus e criei a terra, eles são meus. Vocês não podem construir uma casa e dizer: esse é o lugar de Deus. O meu lugar é o mundo. Aliás, o meu lugar são os céus, e a terra eu uso como estrado para os meus pés. E portanto eu não posso dizer que uma casa é a casa do Senhor. Qual é a casa do Senhor? A casa do Senhor é a casa aonde o povo de Deus está. E é isso que torna a casa do Senhor. Não existe uma casa do Senhor que seja santa por natureza. A casa do Senhor, como esse templo, ele pode perfeitamente ser derrubado. Pode ser usado para outros fins. Claro, dentro de um certo bom senso,
Não é verdade? Nós frequentamos não, fomos conhecer, por exemplo, a igreja chamada Projeto Raízes, que era de um grupo do Vencedores por Cristo, que a gente achava bem bacana, e eles, por exemplo, o templo, eles construíram uma quadra. Então, eu achei bem bacana a ideia. Em vez de fazer um templo como esse, eles fizeram uma quadra. E aí, durante a semana, o pessoal ia lá para jogar basquete, vôlei, e no final de semana, eles tiravam tudo aquilo e colocavam as cadeiras e faziam, então, os cultos. Eu achei bem legal a ideia, não é? Porque a ideia é de que o que torna o lugar santo é o povo que se reúne neste lugar. Porque se não há povo ali, não existe um lugar santo por natureza, e é isso que Estevão está tentando mostrar. O fato é que Estevão não foi aceito, as pessoas tapam seus ouvidos e o apedrejam. Entre os apedrejadores está um jovem chamado Saulo. Saulo, quando as pessoas apedrejaram Estevão, eles tiraram as roupas de Estevão, e era uma tradição judaica, de tirar as roupas daquele que haveria de ser apedrejado e colocar nos pés do diretor do apedrejamento. E Saulo era o diretor do apedrejamento. E uma das ordens do diretor era dar o início ao apedrejamento. A lei de Moisés, nós não sabemos até que ponto isso pôde ou não ser cumprido, mas a lei de Moisés é que num apedrejamento os familiares fossem os primeiros a apedrejar. Na lei de Moisés, especificamente os pais, eles deveriam ser os primeiros para dar o exemplo. E aí então toda a sociedade iria jogar pedras até que a pessoa morresse. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele exclamou em alta voz, e isso está aqui no versículo 59, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com essas palavras, adormeceu. E é interessante a nota que é um parágrafo, né, que Lucas coloca, um parágrafo original. É um texto grego bem bonito nesse ponto, porque aí nós temos o fim de um parágrafo, no versículo 59, e um parágrafo constando de uma única frase. Uma única frase que é um parágrafo, e depois inicia um novo parágrafo mais longo. E a frase é: e Saulo consentia na sua morte. Ponto final. E aí começa então um novo parágrafo. É nítido aqui que Lucas está o que a gente vê que Lucas está nos dizendo é que Saulo seria o grande defensor daquilo pelo que Estevão morreu. Irmãos, essa é a base de missões, e é por isso que nós fazemos missões. Foi isso que tirou a igreja de Jerusalém, não a igreja como um todo. Os tradicionais não foram perseguidos. Quem foram perseguidos foram os helenistas. Foram exatamente esses. É por isso que os apóstolos não foram perseguidos. A gente sabe que em plena perseguição, e quando os cristãos estavam sendo mortos, os apóstolos permaneceram em Jerusalém, em plena perseguição. Eles não saíram de Jerusalém, e embora Lucas não diga isso com todas as letras, mas está implícito que a mensagem dos apóstolos não feria a sociedade judaica. Mas Deus usou a vida de Estevão para que através dele a igreja expandisse. Houve uma grande perseguição naquele dia, e grande parte da igreja saiu por todos os lugares, fugindo, especificamente fugindo, mas à medida que fugiam para os lugares, eles iam pregando o evangelho. E aí foi então que várias igrejas começaram a surgir, entre elas uma igreja incrível, e esta sim, missionária, né? A igreja de Antioquia, que é a primeira grande igreja missionária do Novo Testamento. Os cristãos que fundaram Antioquia foram exatamente aqueles que escaparam da perseguição de Estevão. Paulo ia para Antioquia, se vocês se lembram bem, ele estava indo para lá, exatamente para prender os cristãos quando converteu-se ao Senhor. Chegou lá, já estava Damasco, aliás, desculpem, né? Ele estava chegando, mas já chegou renovado e era um homem diferente, e ele morreria por missões. Irmãos, Deus tem nos convocado para uma obra missionária. Deus está nos chamando para fora, e nós como igreja precisamos ir para fora. O que nós podemos fazer?
Nós podemos falar às pessoas que estão ao nosso redor, mas como igreja, a gente pode fazer mais. Nós temos, por exemplo, uma congregação, não sei se vocês se lembram, lá no Jardim Leblon, nós temos uma congregação lá. Então, como igreja, nós podemos fazer algo, podemos ir, mas podemos ir também com nossas ofertas. Hoje de manhã nós falávamos do nosso alvo, não é? Que ficou em 5.000 e pouco, pouco, eu não chegaram aos 12, eu tenho certeza. Mas sabe por que não chegou a 12 ainda? É porque eu não contribuí ainda, eu vou confessar aqui, tá certo? Eu ainda não contribuí, é por isso que não chegou. Porque não é que quando eu contribuir vai chegar, mas eu entendo, eu vou dar aquilo que Deus colocou no meu coração, e eu tenho certeza que você pensa assim também. Não chegou ainda porque eu ainda não contribuí, porque ainda sei que muitas pessoas ainda o farão. Contribua para missões, é um jeito de você ir a lugares que você não poderia ir de outra forma. Você pode orar por esses países, por essas culturas. É um jeito de você ir. Não existe uma terra santa, não existe um povo santo e não existe um lugar santo. Portanto, o mundo inteiro é de Deus e qualquer lugar do mundo é passível de ouvir a palavra de Deus, de receber pessoas que vão até eles para levar a palavra, para anunciar o Evangelho. Essa é a base bíblica de todas as missões que virão de agora para frente até hoje. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Senhor, nós entendemos a palavra e queremos viver por aquilo que Estevão morreu. Que homem de Deus extraordinário foi esse, Senhor, e que coisa incrível aconteceu com ele. Quero pedir ao Senhor, ó Deus, que desperte as nossas vidas, desperte a minha vida, Senhor. Já que Estevão morreu defendendo uma ideia de que a igreja tem que ir para fora, ela tem que pensar na sociedade, tem que pensar em outras pessoas. Se forem diferentes de nós, se tiverem culturas diferentes, se pensarem diferentes, não tem problema, são essas pessoas que devemos buscar. Ó Deus, dá-nos a visão de Estevão, Senhor. Tira de nós, ó Pai, a ideia de que Deus só está trabalhando aqui. De fato Ele está, e estamos muito felizes com o que Deus tem feito em nossa igreja, mas queremos clamar a Ti, ó Deus, de que nós possamos abrir os olhos e olhar para além das nossas paredes, além das nossas fronteiras, e ver os campos, ó Pai, que estão brancos para a ceifa. O Senhor ama as nações, o Senhor quer as nações, ó Pai, e naquele grande dia, Senhor, em que as nações estarão diante do Senhor, e muitas línguas, ó Pai, todas as línguas do mundo, todas as etnias, ó Pai, pelo menos um representante de cada etnia deste mundo, estiver na presença de Deus com a sua roupa própria, com a sua língua própria, com a sua cultura própria, Senhor. Ele não precisou deixar de mudar de cultura, Senhor. Vai estar na presença de Deus como igreja de Cristo, adorando entre aqueles milhares de milhares, ó Senhor, engrandecendo ao Senhor Jesus como igreja. E que coral lindo Deus vai ouvir quando ouvir pessoas louvando a Deus, cada um em sua própria língua, ó Deus. Pai, eu quero participar dessa obra, Senhor. Eu quero fazer parte desse algo mais que o Senhor está fazendo na história. A igreja vai vencer o mundo. A igreja vai vencer a indiferença do mundo. A igreja vai vencer a ignorância deste mundo, Pai. A igreja vai vencer o pecado que assola este mundo, porque ela leva a mensagem da verdade, o Evangelho, que é o poder para a salvação de todo aquele que crê. E nós queremos como igreja ser poderosos, como Estevão foi. Talvez isso custe nossas vidas, Pai, como custou a vida de Estevão. Talvez haja um preço a ser pago. Senhor, nós estamos aqui, vamos pagar o preço, Senhor. Talvez Deus esteja pedindo algo de nós, talvez um pouco do nosso tempo, um pouco da nossa disponibilidade, um pouco do nosso dinheiro, um pouco do nosso talento, dos nossos dons, das nossas aptidões, do nosso conhecimento. Deus, está tudo nas Tuas mãos. Recebe, Senhor, usa para a Tua glória. Ó Deus, nós estamos diante do Senhor. Usa-nos, ó Deus, para que Teu nome seja glorificado na vida de outras pessoas que estão além de nós. Leva-nos, ó Pai, leva-nos para longe, Senhor Deus. Nós vamos até o Leblon, vamos, mas queremos ir mais longe. Nós queremos saber que o Senhor está nos usando para fazer algo incrível e maravilhoso neste mundo.
Queremos que nossa igreja seja um instrumento de transformação em nossa sociedade, Pai. Mas para isso não podemos nos fechar como a igreja de Jerusalém estava se fechando. Mas o Teu Espírito agiu e poderosamente levou a igreja para fora de si mesmo. Leva-nos também, Senhor. Empurra-nos também, expulsa-nos também de nosso comodismo e ajuda-nos a abraçar essa obra mundial e como igreja de Cristo entender que esse é o nosso papel. Hoje nós estamos aqui te louvando porque Estevão pregou a sua mensagem. Ó Deus, nós também queremos pregar essa mesma mensagem. Somos teu povo, leva-nos, guia-nos, para que conquistemos vitórias, ó Deus, vitórias. E a vitória que queremos são pessoas recebendo Jesus em seus corações, aceitando Jesus, tornando-se território santo de Deus. E nós, utilizados como instrumentos nas mãos de Jesus para que isso aconteça. É para a glória do Senhor que clamamos assim, e no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.